estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o romance. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar nossa intérprete Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Vamos lá? Nós vamos ler e interpretar o romance, analisar a estrutura e os elementos do romance. Também vamos reconhecer o significado de palavras e expressões presentes no texto. Que tipo de histórias você costuma ler? Terror, ficção, aventura? Você já leu algum romance? Provavelmente já. Você acredita que romance é necessariamente uma história de amor? Vamos lá? Nós vamos falar sobre o livro A Cor da Ternura e um pouquinho da autora. É um livro de Geni Guimarães, uma escritora brasileira, negra, que conta um pouquinho de sua história real em uma infância pobre, sofrida e permeada de preconceitos, mas com uma mensagem tão linda, singela e uma grande lição de humildade sobre como sobreviver com ternura em um país racista. Com o livro A Cor da Ternura, Geni Guimarães venceu os prêmios Jabuti e Adolf Eichen. Vale demais a leitura. Perceba aqui que essa história que eu estou falando não está ligada a uma história de amor. Vamos lá? Falando agora do romance. O romance na literatura não é necessariamente uma história de amor. Apesar do nome sugerir isto, não é na literatura. Trata-se de uma história longa, escrita em prosa, em forma de texto, né? Na língua portuguesa nós podemos escrever em verso, em forma de poesia, ou em prosa, que é em forma de textos, que popularizou na literatura ocidental durante o século XIX. Suas origens, entretanto, remetem a Dom Quixote, novela de cavalaria escrita por Miguel de Cervantes no século XIV, considerada um precursor do romance moderno. Então, um dos primeiros romances escritos foi Dom Quixote ali, também uma obra que vale a pena você conhecer e você ler. O romance apresenta o enredo, ou seja, a própria história, a trama, que é o encadeamento da história, apresenta personagens, narrador, tempo e espaço. Não é uma forma acabada, mas está continuamente se transformando, assim como a humanidade. É um gênero aberto aos mais variados experimentalismos, buscando novas formas de captar a atenção do leitor. Os romances podem ser históricos, regionais, de ação, picarescos e outros. Então, várias formas. Pode ter também, claro, uma história de amor, mas não é o foco. Pode ser histórias regionais, picarescas e outras histórias também. Vamos ao fragmento do livro A Cor da Ternura. Quando dei por mim, a classe inteira me olhava com pena ou sarcasmo. Eu era a única pessoa da classe representando uma raça digna de compaixão, desprezo. Quis sumir, evaporar, não pude. Apenas pude levantar a mão suada e trêmula, pedir para ir ao banheiro. Vamos então à reflexão da primeira atividade sobre esse fragmento que nós lemos. Nesse trecho do romance, percebemos a presença de um narrador. Quem é este narrador? Qual é o foco narrativo da história? Perceba, quem que está contando essa história? Também participa da história esse narrador ou não? No fragmento do texto, percebemos uma referência de espaço. Localize e transcreva o trecho que apresenta esta informação. Então, qual é o espaço ali colocado, apresentado na história? Eu volto já já comentando com você esses fragmentos.
Então, estudantes conseguiram localizar o tipo de narrador, o espaço que é apresentado na história. Vamos lá? O narrador é a própria personagem. Lembra que a gente falou ali no começo que ela conta a própria história de vida dela? Ou seja, ela é a protagonista. E o foco narrativo é em primeira pessoa. Então, toda vez que você ouve essa expressão ou lê foco narrativo, está se referindo ao tipo de narrador. Primeira pessoa, personagem, ou terceira pessoa, aquele narrador que não participa da história, que só conta os fatos. Então, vamos lá. A referência de espaço na história. Eu era a única pessoa da classe representando uma raça digna de compaixão, desprezo. Nesse trecho, as ações ocorrem dentro de uma sala de aula. Por quê? Podemos comprovar isso através da fala da personagem. Ela disse que estava, na classe. Então, o espaço, naquele momento da narrativa, percebemos pelo contexto que é uma sala de aula. O espaço é o lugar onde a história se desenvolve. Como é uma história longa, o romance é uma história longa, ele se desenvolve em vários espaços. Vamos continuar a leitura. Todos começaram a me xingar impiedosamente, exigindo que eu me retirasse. Pus-me a chorar desesperadamente. Boneca de piche, cabelo de bombril eram ofensas de rotina. E se no caminho Flávio me chamar de negrinha, não quero saber de encrenca, pelo amor de Deus. Você pega e faz de conta que não escutou nada. Calei-me. Quem era eu para dizer-lhe que já estava cansada de fazer de conta? Vamos para a segunda atividade relacionada a este fragmento? Releia este fragmento do romance. Boneca de piche, cabelo de bombril eram ofensas de rotina. Essas ofensas a personagem aconteciam com frequência? Por que chamavam a personagem de boneca de piche e cabelo de bombril? Qual é a sua opinião sobre essas atitudes? Agora a gente vai refletir um pouquinho, sobre o conteúdo e o contexto do texto. Pensa um pouquinho aí, reflete, que eu volto já já comentando a resposta com você.
Então, será que essas atitudes aconteciam com frequência? Vamos lá. Podemos perceber que os xingamentos ocorriam com frequência através da afirmação da personagem no fragmento. Eram ofensas de rotina. Perceba aí a interpretação. Rotina quer dizer algo que se repete do dia a dia e que significa que sempre aconteciam. A chamavam desta forma devido à cor de sua pele e à textura do seu cabelo crespo. Sugestão da resposta: esse tipo de atitude é uma resposta de opinião pessoal, esse tipo de atitude é desprezível e o racismo hoje é considerado crime no Brasil. Então fica a questão aí para nós pensarmos um pouquinho. Continuando a leitura, a ideia surgiu quando minha mãe pegou o preparado tijolos triturados e com ele se pôs a tirar da panela o carvão grudado no fundo. Assim que terminou a arrumação, ela voltou para casa e eu juntei o pó restante e com ele esfreguei a barriga da perna. Esfreguei e vi que diante de tanta dor era impossível tirar todo o negro da pele. Daí então, passei o dedo sobre o sangue vermelho, grosso, quente, e com ele comecei a escrever pornografias no muro do tanque d'água. Quando chegou em casa, minha mãe, ao me ver toda esfolada, deixou os afazeres, foi para o fundo do quintal, apanhou um punhado de rubim e com ervas preparou um unguento para minhas feridas. Vamos para a terceira atividade relacionada a esse texto? Releia o trecho. A ideia surgiu quando minha mãe pegou o preparado, tijolos triturados, e com ele se pôs a tirar da panela o carvão grudado no fundo. Qual foi a ideia que a personagem teve? Por que ela fez isso? Pesquise o significado da palavra unguento e transcreva a definição que está de acordo com o valor semântico no texto, ou seja, o significado da palavra dentro do contexto do texto. Pensa aí um pouquinho que eu volto já já comentando essas questões com você.
então, por que será que a personagem teve essa atitude? Vamos lá? Ao perceber que sua mãe tirava o carvão da panela com o pó de tijolos triturados, a personagem passou a substância na perna. Ela teve essa atitude porque acreditava que a cor negra de sua pele sairia, assim como o carvão da panela. Unguento é um substantivo masculino, uma palavra masculina. Eu falo o unguento. A etimologia, ou seja, a origem da palavra unguento é do latim unguentum. Medicamento de uso externo que tem por base uma substância gordurosa ou de gordura, unto, untura. Então, utilizou ali para ajudar na cicatriz da personagem. Vamos continuar a leitura? Se a gente pudesse pelo menos estudar os filhos, senti uma pena tão grande do meu velho que nem pensei para perguntar: pai, o que mulher pode estudar? Pode ser costureira, professora. Vou ser professora, falei num sopro. Mulher terminando o ginásio, mulher cursando o normal, a caminho do professorado, cumprindo o prometido. Mulher se fazendo sob imposições, buscando forças para ser forte. Mulher rindo para esconder o medo da sociedade, da vida, dos deslizes, dos passos. Vamos para a quarta atividade em relação a esse fragmento. A expressão meu velho é uma gíria muito utilizada na linguagem informal. A quem a personagem faz referência ao utilizar essa expressão no texto? Segunda questão, por que a personagem afirma ter sentido pena tão grande de seu velho? Próxima questão, outra expressão da marca da oralidade que é utilizada no texto, falei num sopro. O que significa essa expressão no contexto do texto? Vamos refletir um pouquinho nesse contexto e eu volto já já comentando essas questões com você.
Então, estudantes, vamos analisar ali o significado das palavras nos contextos, as marcas orais também. A personagem refere-se ao seu pai ao utilizar a expressão meu velho. Como nós havíamos comentado, uma expressão popular, uma gíria, né? Geralmente vocês falam assim também, meu velho, para se referir aos pais, ao pai. Porque, segundo o texto, ele não tinha condições de dar o estudo aos filhos. Então, por isso que ali ela diz que tinha pena do seu velho, porque realmente ali no texto, na história, ele não tinha condições. Num sopro, o que quer dizer essa expressão, num sopro? Quer dizer que a personagem falou de repente, sem pensar, por isso que ela usou essa expressão ali, num sopro. Professora, vamos falar um pouquinho da autora agora. Professora, poeta e ficcionista, Geni Mariano Guimarães nasceu na área rural do município de São Manuel, São Paulo, em 8 de setembro de 1947. Iniciou sua carreira de escritora publicando seus primeiros trabalhos no Debate Regional e no Jornal da Barra. Em 1979, lançou seu primeiro livro de poemas, Terceiro Filho. No início dos anos 80, aproximou-se do grupo Quilomboje e do debate em torno da literatura negra. Então, uma grande representante aqui do romance brasileiro, da literatura negra. E o que aprendemos? Nós lemos e interpretamos fragmentos de um romance, analisamos a estrutura e os elementos do romance, reconhecemos o significado de palavras e expressões presentes no texto. Nesse vídeo, nós falamos sobre o romance. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.